Olá, vamos meditar na palavra de Deus, fazendo a leitura do livro de Isaías, capítulo 40, versos 25 e 26. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Salmo 147, versos 4 e 5, diz: Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor, nosso, e muito digno. O seu entendimento não se pode medir. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. Isaías 41, verso 4. Levantai ao alto os olhos e vede. Nós somos chamados a levantar nossos olhos desta terra, para olharmos para o alto, porque olhando para esta terra nós podemos perder o foco do céu. Nos agarrando com as coisas deste mundo, pensando que elas são o suficiente para preencher o vazio do coração humano, nós nos perderemos do céu. Levantai os olhos ao alto e vede. Nós aprendemos muito quando olhamos para Deus, quando nós olhamos para o universo, quando nós olhamos para a galáxia, ou para a Via Láctea, para as coisas criadas. Nós aprendemos muito. Tudo isso nos revela uma mente inteligente por trás de tudo. Uma mente que criou, uma mente que sustenta, uma mente que cuida. E olhando para todas estas coisas que Deus fez, nós somos também chamados a não nos perdermos, no sentido de adorarmos as coisas criadas, ao invés de adorarmos o Criador. Ninguém há como Deus, ele é incomparável. Ele não deixa nada inacabado e também Deus não muda. O profeta Isaías diz que foi ele quem criou todas estas coisas. Aquele que faz sair o exército de estrelas todas bem contadas e que ele chama cada uma pelo seu nome. Muito lindo, né? Pois nele, em Deus, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as que nós vemos e as que nós não vemos. Colossenses 1,16. Inclusive, eu e você. Só Deus tem o poder de criar. Só Deus tem o poder de trazer tudo à existência, de criar tudo do nada. Deus sabe quantas estrelas tem no universo, o nome de cada uma delas. Deus também não conhece você e a mim. Deus não sabe o que nós passamos. Deus não sabe quais são as nossas expectativas, os nossos anseios. Deus sabe. Deus faz tudo na mais perfeita ordem e colocou tudo em órbita. Algumas curiosidades sobre o tema entrando em órbita. Órbita em física é a trajetória que um corpo percorre ao redor de outro sob a influência de uma força normalmente gravitacional. Galáxia é o nome do grupo de estrelas, poeira cósmica e gases. Existem bilhões de galáxias no universo. Via Láctea é a galáxia em que se encontra o sistema solar e, consequentemente, o nosso planeta Terra. Os planetas estão em constante movimento, de forma que giram em torno de uma órbita ou em torno do Sol. A Terra tem aproximadamente 13 mil quilômetros de diâmetro e existem quase 2 bilhões de estrelas em nossa galáxia. Interessante que, estudando sobre o assunto, nós percebemos como Deus se preocupa com os mínimos detalhes. O planeta Terra, ele não está tão próximo do Sol e nem tão distante do Sol. Ele está no local exato. Mais longe, estaríamos congelados. E mais perto do Sol, não existiria vida. Deus é Deus. E Ele colocou tudo na mais perfeita órbita. Deus fez a lua para marcar o tempo. O Sol conhece o horário dele se esconder, para dar lugar à lua, à noite. Deus nos criou lá em Gênesis 1, versos 26 e 27. E Deus nos criou. E qual é o propósito de tudo isso? Qual é o propósito da criação?
toda a criação é obra de Deus para o seu louvor. Ele criou tudo para ser bom, para que nós o exaltemos. Deus nos criou para que nós o adoremos por tudo que ele fez, por quem ele é e por tudo que ele ainda fará. Nós fomos criados com propósitos de sermos adoradores deste Deus Criador. Por isso, exaltemos a Deus. Assim como os planetas se movimentam na mais perfeita órbita, na mais perfeita ordem, em obediência ao Criador, assim também Deus espera de mim e de você, que nós andemos em obediência a este Deus que fez e faz maravilhas por nós. Nós precisamos orbitar não em torno dos nossos interesses, não em torno de nós mesmos, mas orbitarmos a vida em torno de Deus. Reconhecer que a nossa dependência é de Deus, que a nossa suficiência vem de Deus. Reconhecer que nós sem Deus, nós não somos nada. Deus espera que a força gravitacional, que é Ele, que é a vida, nos atraia a Ele. Se permita ser atraído pela força gravitacional da vida, que é Deus. Que lições nós aprendemos e podemos extrair para a nossa vida espiritual? Na galáxia da vida, que trajetória você está traçando neste vasto universo? Você vê os acontecimentos à sua volta? O que eles te dizem? Deste mundo aparentemente desgovernado, que força ou poder está governando o teu ser? O que está governando a tua vida? Deus quer colocar a tua vida, a minha vida, na mais perfeita órbita. É hora de alinhar a nossa vida com os propósitos divinos. São João 3,16 diz que Deus amou o mundo, Deus amou você, Deus amou a mim, para que nós não venhamos a perecer. Deus deu seu Filho para nos resgatar. Giremos em torno deste amor divino. Outra lição, na galáxia da vida, não deixe a sua existência virar poeira cósmica. Não deixe a sua existência virar poeira cósmica. Deus tem propósitos. Você tem valor. Você é obra-prima da criação de Deus. Ao mesmo tempo que Deus conta e dá nome às estrelas, Ele ampara e Ele cuida de mim e de você. Ele sabe onde eu moro. Ele sabe onde você mora. Ele sabe quais são os desejos do meu coração, assim como Deus também conhece quais são os teus desejos e o que vai na tua alma. Ao mesmo tempo que Deus governa e cuida de todas estas coisas, nós somos muito mais amados por Deus, porque foi por nós que Ele deu Jesus para morrer na cruz do Calvário. Assim como o planeta Terra se encontra no sistema solar dentro da Via Láctea, entre você também na órbita da galáxia certa. Não fique orbitando neste mundo sem direção. Você não é qualquer coisa. Você não foi criado sem valor, não. Você foi criado com propósitos. Deus tem planos para você. Deus não tem um plano, Deus tem planos para você e para mim. Não fique orbitando neste mundo como se não soubesse para onde andar, para onde ir. Davi clamou no Salmo 143, verso 8, mostra-me o caminho por onde devo andar. Por que ele clamou assim? Porque em Provérbios capítulo 14, também verso 12, nos diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo deles dá em caminho de morte. Aqui no Brasil, indo para os Estados Unidos, nem todos os caminhos chegaram lá. Tem os caminhos certos que chegam lá. Então, para o céu não existe caminhos, existe o caminho. São João 14,6 nos diz, Jesus respondeu aos discípulos, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro caminho que nos leva até o céu. O caminho é Jesus. Quando alguém te diz que todos os caminhos levam a Deus, a pessoa está equivocada.
A Bíblia nos diz que há um caminho e o caminho é Jesus. Nós podemos concluir dizendo que é hora de entregar a nossa vida nas mãos do dono do universo. Todos os planetas estão alinhados. As estrelas estão contadas e estão nomeadas. Coloque então a sua vida na órbita de Deus e alinhe com os propósitos divinos. É olhando para o céu, contemplando essa grandeza da criação, que nós vamos reconhecer que há um Deus que se preocupa comigo e com você. E há um Deus que quer nos motivar a andarmos com esperança. É de lá que o nosso Senhor Jesus vem. Coloque a tua vida nas mãos deste Criador, tendo a certeza de que Ele conduzirá, assim como Ele conduz as estrelas, nomeia as estrelas, cuida do universo, Ele cuidará de você tão bem, de maneira que você possa descansar, sabendo que a força gravitacional, que é a vida que está em Deus, ela é o suficiente para mim e para você. Que o Senhor nos abençoe e que a graça de Cristo seja suficiente para você. Oremos. Obrigada, Senhor, porque ao criar o universo e ao nos criar, o Senhor nos criou com propósitos. Propósito de exaltar e adorar o teu nome. Que possamos colocar nossa vida na perfeita órbita do céu, para que sejamos encontrados alinhados quando Jesus voltar. Em nome de Jesus. Amém.